Boa noite, pessoal. De volta com mais um vídeo aqui da série Foco em Liderança para vocês. Tô super feliz, né? Correndo bastante aí com um monte de projeto, várias viagens encaminhadas com a palestra que vai acontecer aqui em São Paulo agora no dia 26. Foco em liderança e motivação, uma visão teórica e prática aí do tema para vocês. Então, se vocês ainda não fizeram a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, né? Uma única apresentação aqui em São Paulo, então vou ter o maior prazer em encontrar aí cada um de vocês e poder contribuir dentro de um tema que eu amo, estudo, pratico e trabalho no meu dia a dia, ok? Que é a liderança, sim, no nosso dia a dia e a motivação que todos nós temos que ter aí para levar adiante qualquer projeto. Bom, confesso que eu estava com água na boca, querendo vir aqui conversar sobre esse tema com vocês. O tema de hoje, o título é bem interessante. Diz o seguinte: por que pessoas atraentes têm muito mais sucesso no mundo dos negócios, ok? O atraente está ligado ao belo, à imagem que a gente tem, né, ao nosso estilo, enfim, a nossa aparência, ok? Então, por que pessoas atraentes no mercado de trabalho têm muito mais sucesso? Ai, mas meu Deus, eu não me cuido muito. Ai, gente, eu não me cuidava, ok? Antes de ter a minha empresa, antes de ser dona do meu tempo, do meu negócio, eu trabalhei em grandes empresas aí do mundo corporativo e quando você trabalha para uma empresa, o fator aparência é muito importante, tá? Muito significativo, principalmente no que diz respeito a subir de cargo, o que diz respeito a competir uma vaga com outras pessoas, tá? Então, a preocupação com a aparência, ela é de extrema importância, mas as pessoas não encaram como tal, ok? Então, é isso que eu vim contar para vocês do ponto de vista dos estudos, do ponto de vista aí da teoria, né? Daquilo que realmente já vem sido estudado. Então, em relação ao estudo, a gente não brinca, né? Quando fala que é do viés aí da teoria, aí é complicado. Bom, então vamos lá. No nosso dia a dia, é importante sim ter as habilidades, todos os fatores aí que são primordiais para o nosso desenvolvimento humano, ok? Então, ser inteligente é fundamental no mundo dos negócios, estudar qualquer negócio, né? Você dominar o assunto também é muito importante. Entender de liderança e de motivação também fatores muito importantes, né? Saber trabalhar em grupo são requisitos aí primordiais para que você realmente se mantenha no dia a dia ali no mercado, ok? Só que só isso não é importante. A aparência, né, a maneira que a gente se veste, a maneira em que principalmente a mulher se maqueia, né, é muitíssimo importante no que diz respeito aí à confiança nos nossos negócios, ok? Então, um economista dos Estados Unidos chamado Daniel Hammermesh, ele diz o seguinte: ele concluiu, tendo realizado diversas pesquisas em relação a esse assunto, ele concluiu que pessoas com a aparência melhor, ou seja, aquelas que estão sempre maquiadas, que de repente se preocupam em cuidar do cabelo, né, se preocupam com a maneira que se portam diante de uma entrevista, são essas pessoas que possivelmente saem na frente no mercado, tá? Inclusive relacionado à faixa salarial. As pessoas que se cuidam, as pessoas que cuidam da sua beleza, né, da sua aparência, podem receber até 20% a mais no seu salário. Olha só que pesquisa fantástica, né? Tudo relacionado a dinheiro, tudo relacionado ao nosso crescimento. Eu acho que é importante que a gente saiba, né? Então, imaginem só, se eu viesse aqui apresentar esse vídeo para vocês, né? Toda esculhambada, né? Essa é a palavra. Toda esgruvinhada, cabelo feio, sem maquiagem, né? Sem o mínimo de adereço para que realmente eu apareça de forma profissional para vocês. Então, de certa forma, vocês não confiariam na palavra que eu estou aqui passando para vocês. Então, gente, a aparência é de extrema importância. E quando se fala de mexer no bolso, né, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e se preocupar com isso, ok? Então, vamos aí realmente prestar atenção
como que tá o nosso visual, como tá o nosso cabelo, né? Como que tá aí as nossas unhas. Eu que sempre comi unha no passado, não como mais. É, enfrentei sim, lá na época onde trabalhava nas grandes empresas, enfrentei sim problemas com os meus chefes que diziam: Ana, você não pode aparecer com uma unha dessa numa reunião de negócios, né? Então, comecem a prestar atenção, independente do projeto que você toque. Ok? Eu venho agora de uma empresa de cosméticos, né, no qual terminei a minha missão, e a aparência é fundamental, né? Então, se você toca alguma coisa relacionada à beleza, principalmente você tem que se cuidar, né? Tem que procurar estar melhor maquiada, né? Mas, Ana, eu não tenho condição. Gente, não precisa mudar o guarda-roupa da noite para o dia, mas é necessário alguns cuidados, ok? É necessário pelo menos um uniforme, um vestidinho que você, até o joelho, que você possa ali trabalhar com ele, lavar e colocar novamente, né? Se preocupar com a questão do seu cabelo, né? Com a questão dos acessórios. Olha, eu tô até com um acessório para que vocês entendam que eu posso usar o acessório, mas cuidado para não ser demais, cuidado para não ser exagerado, né? Vocês nunca vão me ver gravar um vídeo ou me deparar aí comigo em algum treinamento, dando alguma palestra, de forma exagerada, tá, gente? Porque eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu tô passando, não no que eu estou usando, tá? Então, na verdade, quem tem que aparecer o conteúdo que eu tenho que passar para vocês, não a Ana Paula, né, uniformizada, enfim. Então, se preocupem um pouquinho com aquilo que vocês estão emitindo, né? Porque eu sei que tem muita gente que quer crescer, tem muita gente que quer evoluir aí no mercado, mas às vezes não sabe como, né? Peçam ajuda, tá? Passe em frente a um salão de cabeleireiro, como eu tenho um cabelo super ruim, crespo mesmo, que vira e mexe tem que estar cuidando, tem que estar fazendo escova, tratando, fazendo relaxamentos, enfim. Então, é preciso tomar esse cuidado, tá, gente? Até porque, segundo Daniel, economista aí de uma das faculdades nos Estados Unidos, isso representa 20% a mais no salário, né? No bolso das pessoas, quando relacionado à empresa, quando relacionado aí à carreira, ok? Um outro ponto que eu achei fundamental, que ele diz é o seguinte: os funcionários com a aparência melhor, em muitos casos, eles podem ser promovidos, né, para outros cargos, para cargos melhores. Então, quanto melhor for a sua aparência, mais destaque você vai ter dentro de uma empresa ou tocando o seu negócio, ok, gente? Porque transmite confiança, transmite uma série aí de questões que a sua aparência traz, ok? E todas essas informações que ele cita, ele lançou um livro, tá? O livro chama-se Teoria Econômica, o Valor da Beleza. Então, desde a década de 70, ele faz uma correlação entre, né, o mercado de trabalho, né, e a aparência das pessoas. O quanto a aparência influencia de forma positiva ou negativa no ambiente aí empresarial, no ambiente do business, né? Então, importantíssimo. Então, ele fala que ele faz um estudo de caso desde os anos 70 a respeito do assunto. Outros pesquisadores, que não o Daniel, né, isso relacionado a faculdades mesmo de Michigan, onde diz o seguinte: constataram que uma pesquisa recente que mulheres que usam maquiagem, né, como nós, que sempre aí adoramos as tendências, né? Sempre com o melhor batom, com a novidade do momento, que as mulheres maquiadas representam mais confiança no fechamento de um negócio e também são mais competentes. Gente do céu! Vejam vocês, uma pesquisa que foi aplicada numa faculdade dos Estados Unidos constatou que as mulheres bem maquiadas, aquelas que visualmente falando, né, visual, a maquiagem compõe o visual de uma mulher de sucesso, são elas responsáveis pela competência, né, por transmitir confiança, apenas por estar maquiada. E isso me faz lembrar de uma época onde eu realmente estava começando aí os meus trabalhos, né, e eu gerenciei um salão de beleza super top, né? Fui gerente, liderei também times, enfim, estou sempre liderando times, né?
E, e eu lembro que aquele dia eu cheguei um pouquinho atrasada, que também não é de praxe, não é comum comigo, porque eu odeio atrasos, né? Cheguei assim, bem, um pouquinho atrasada e sem maquiagem, sem nada. E tava correndo para me maquiar antes que o movimento começasse e tudo mais. E aí a dona do salão chegou, extremamente rigorosa, tá sempre bonita, sempre muito bem vestida. E ela ficou assim muito desapontada comigo porque eu tava sem maquiagem com aquela olheira que batia aqui, né? E aí ela chamou minha atenção, né? E disse o seguinte, Ana, deu o horário, você tem que estar maquiada, você tem que estar preparada, porque a sua fisionomia hoje, nesse momento, não está transmitindo segurança, conforto, absolutamente nada. Você é uma gerente do estabelecimento. Na hora que a cliente chega para saber, por exemplo, sobre pacote de noivas, você está com essa cara, já pensou? Que desagradável, né? E ela tinha razão. A minha imagem, né? Realmente a minha aparência não condizia, não, naquele momento, né, não estava condizendo com o lugar. Né? Então, tomem cuidado com isso. Né? Às vezes eu pego no pé aí do meu time, das pessoas que trabalham comigo, né? Sempre falo isso, prestem atenção naquilo que vocês estão emitindo. Isso tem a ver com a roupa que você está usando, isso tem a ver com a maneira que você se porta e principalmente com o seu visual. Tá? No Japão, eu que morei no Japão com meu marido, é um outro país, né? E lá as mulheres são bem diversificadas, assim, né? Elas vestem roupas coloridas, são bem, né? O cabelo assim sempre muito louco, bem diferente. E vão de meia para o shopping, enfim, aquilo é moda e a moda de um outro país que não tem a ver com o Brasil, né? Então a gente tem que estudar o nosso país. Não adianta eu querer sair da minha casa ao meu modo, né? Para fechar, por exemplo, um contrato com uma empresa ou, né, fechar um trabalho ali importantíssimo, porque no Japão as mulheres vão de meia para o shopping, então eu também vou, né, sem maquiagem, com o cabelo amarrado aqui, porque no Japão pode. Só que o Japão é um outro país com uma outra cultura. O Brasil, aqui, não. Aqui a gente tem roupa para ir ao shopping, roupa para ir ao teatro, né? Uma maquiagem mais carregada para ir para um casamento, para uma entrevista de emprego a gente vai mais neutra, ok? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Cuidado com o excesso, né? E com a falta de, né? Com a falta de maquiagem, com a falta enfim, a gente tem que estar ali realmente dentro do padrão, tá? Então eu achei muito interessante a questão da maquiagem ser vista, ser notada em pesquisas por transmitir competência, por transmitir muita segurança, ok? Foi feita uma outra enquete também no site de empregos de uma empresa americana também, todas relacionadas aos Estados Unidos, que recrutou, uma empresa que recruta, né? E aí, ao fazer um comparativo entre dois candidatos que, em tese, tinham o mesmo grau de conhecimento, né, tinham habilidades assim extraordinárias, eles estavam igualmente qualificados, o que estava com a vestimenta melhor, o que estava bem vestido, ele foi considerado o terceiro critério mais importante dentro daquela enquete. Então, eles pegaram duas pessoas, cada uma com as habilidades aí semelhantes, né, culturalmente falando e tudo mais, aptas, né, mas o critério mais julgado foi a vestimenta, foi a aparência, ok? Então, ficou em terceiro lugar a questão da aparência. Só perde, né? A aparência só perde para o senso de humor, que também é importantíssimo na hora de uma entrevista, dentro de uma empresa, e ao conhecimento, né? Ao voluntariado, em querer trabalhar em grupo e etc. Então, só perde para o senso de humor e para essa questão aí do voluntariado, de se envolver com projeto, né? E assim, olha, trazendo para a nossa realidade. Você pode ser o mais inteligente que for, né? O chamado nerd, né? Você pode ser o mais inteligente que for, ter habilidades que você acha que são extraordinárias. Mas
Lembra que eu falei no outro vídeo? Aquele que fala registre a sua marca, crie a sua marca, né? Que esteja ligado com alguma coisa que só você tem. Então, é exatamente isso. Uma tem sucesso e a outra não tem, né? É preciso um estudo, é preciso avaliar. Por que a outra tem sucesso? Será que ela é menos inibida? Né? Será que a aparência dela realmente está passando transparência, profissionalismo, ok? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ou seja, você tem que se preparar para o mercado, você tem que se preparar para a concorrência, você tem que estar preparada, de peito aberto, ok? Para, né, concorrer de igual para igual. Eu falo que o mundo em que vivemos hoje é um mundo de negócios, é um mundo feito realmente onde a gente negocia constantemente. Então, você tem que estar preparada, ok? E, por fim, algumas ideias do que eu acredito que realmente seja fundamental aí para melhorar essa questão, né? Para que você tenha mais sucesso no seu dia a dia, para que você se apresente de forma melhor, né? Alguns critérios, algumas coisas que eu acho que a gente tem que se preocupar. Então, a nossa alimentação, né? Que eu tenho procurado aí realmente me preocupar um pouco mais, porque a alimentação está ligada com a pele, está ligada com uma série de... está ligada com o peso, né? Então, pode parecer que não, mas no mercado corporativo, né, e aí no mundo dos negócios, infelizmente, isso é uma coisa que tem sido muito vista, né? A preocupação que nós temos que ter com a nossa saúde, né? Não só, fulano é gorda, fulano não. É com a questão da saúde, né? Então, isso é importante, isso reflete na sua pele, no seu cabelo. Então, vamos nos preocupar aí com a questão da alimentação. Outra coisa com a maquiagem, né? Saiu da sua casa, está prospectando negócios, né? Realmente aí está pensando em crescimento, você não pode sair de qualquer jeito, gente, tá? Eu quero morrer quando eu vou fazer negócio com alguém, qualquer coisa, tem uma reunião, enfim. Primeiro que eu me preocupo muito com o horário, né? A pessoa pode se atrasar, mas eu não posso me atrasar. Eu tenho um compromisso com o meu cliente, eu tenho um compromisso com o meu negócio, né? E eu sou extremamente preocupada e leal em relação a isso, né? E me preocupo também em entregar para o meu cliente, né, ou dentro de uma empresa que eu vá prestar algum serviço, como realmente eu me porto naquele dia, que roupa eu vou colocar, né, qual é a cor do esmalte que eu vou pôr, enfim, de que forma que o meu cabelo está alinhado, né, qual é o sapato que eu estou usando, qual o estado do meu sapato. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, porque lá na hora de uma avaliação criteriosa, segundo as pesquisas dos Estados Unidos, isso vai contar demais para você, para a sua promoção, ok? Então, a sua roupa, a sua aparência diz muito ao seu respeito, tá? Os grandes coachings, né? A área de recursos humanos de uma empresa, eles têm um preparo e um feeling em relação a isso. Tá? Assim como análise de Facebook, análise de redes sociais diz muito sobre você, diz muito sobre o perfil do candidato, ok? Então se engana as pessoas que acham que elas podem andar de qualquer forma, não, pelo contrário, a forma que você se veste, a forma que você posta nas suas redes sociais diz muito ao seu respeito, diz inclusive se a empresa te contrata ou se te demite, ok? Então, fiquem ligados. Estamos falando do mundo do negócios em geral, ok? Então, mesmo aqueles que trabalham para uma empresa ou aqueles que têm negócio próprio. Eu acho que é fundamental. Se você tem um negócio que é seu, então piorou. O seu cuidado tem que ser duplo, triplo, ok? Porque isso significa que, quando você é dona do seu negócio, você tem que batalhar cada vez mais para que o dinheiro entre, para que o seu negócio cresça, ok? A questão da simpatia, eu acho que também tem tudo a ver com esse tema, tem tudo a ver com a questão da aparência. Muitas vezes eu vejo as pessoas impecáveis, né? Roupa de marca, linda, maravilhosa, glamurosa, vende a ideia do glamour, do dinheiro e tal. Mas você conversa com ela ou com ele, o nariz bate lá em cima, é uma pessoa arrogante, né? Então isso também pode te prejudicar no dia a dia, tá? É preciso dosar o grau de simpatia, dosar o grau de educação, né? Porque isso são características essenciais no seu dia a dia. Nem tudo precisa ser demais,
mas também a gente precisa ter um pouquinho de cada coisa, tá? Então essa preocupação eu acho que tem que ser constante. Nas pesquisas que eu andei lendo, inclusive eles fazem aí um levantamento de 2 advogados, né? E esses advogados que são donos do escritório, eles passaram aí a se cuidar, a caminhar, a pedalar, né? E aí eles tiveram uma melhora significativa, inclusive nos resultados da empresa, nos fechamentos de bons negócios para o escritório, ok? Então, prestem muita atenção, né? Eu tenho certeza que a imagem que vocês estão vendo agora, né, sobre mim, possivelmente diz muito aí para vocês, né? Nossa, eu gosto da Ana porque, né, por isso, né? Ela gosto do tema que ela fala, mas também gosto daquilo que ela, né, entrega para nós. Isso tem a ver com aparência também, porque como eu posso falar de produto de beleza, por exemplo, se eu não cuido da minha pele? Se a minha pele está toda cheia de acne, ok? Então, são essas coisas que vocês precisam se preocupar. Ou então, você quer ser dentista, né? E você mal cuida dos seus dentes. Que impressão que você vai passar, né? Para as pessoas que você for atender, para os seus clientes, para os seus pacientes, ok? Então, se preocupem um pouquinho com isso, a relação que o seu negócio tem com a sua imagem, né? Com realmente aí você está atraindo pessoas, né? Você se considera uma pessoa atraente? Pensa nisso. Eu tenho certeza que realmente uma dosinha aqui, né? Uma mudança de visual, muda o seu cabelo, corta, pinta a sua unha de cor diferente, ok? Faça uma maquiagem linda, né? Mostre realmente a sua cara, né? E eu tenho certeza que nós teremos aí muito sucesso nos negócios, ok? Então eu espero vocês no dia 26 de abril, agora aqui em São Paulo, para a palestra Foco em Liderança e Motivação, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau.